Assembleia de Deus, Luz do Mundo. Cumprimento a todos os internautas, a todos que neste momento estão se conectando às redes sociais e estão nos assistindo aonde quer que esteja neste momento. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, e convidamos você para que fique até o final desse trabalho, tá? Bendito e eterno Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós glorificamos o Teu nome, te damos graças, ó Deus, pelo Teu amor e pela Tua bondade. Obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado de uma forma toda especial, aonde a Tua glória tem sido notória na vida de cada um dos Teus filhos. Por isso, nesta noite, te pedimos que o Senhor abra os céus sobre a Tua igreja e derrame das Tuas copiosas bênçãos, abençoando cada um daqueles que ao adentrar este santuário nesta noite, que as suas vidas sejam alcançadas pelo Evangelho da paz. Pai, em nome de Jesus, nós te oramos e por fé te agradecemos. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler o Salmo de número 8. O Salmo diz da seguinte maneira: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: quem é o homem para que com ele te importaste? E o filho do homem para que com ele te preocupaste? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Pai do Senhor, igreja. Aleluia, paz do Louvado seja o nome do Senhor. Santo e exaltado seja o nosso Deus eternamente. Esse culto eu ofereço ao Senhor, dedico inteiramente ao Senhor, em forma de ação de graças pela vida do meu amado filho Levi, que essa semana, eu digo essa semana porque foi praticamente a semana inteira de comemoração. Dia 19 ele completou 12 anos, e para alegria da gente, eu acredito que quando nós estamos alegres, por um motivo justo, o Senhor também se alegra. O Senhor até aqui, Ele tem nos ajudado a guiar o Levi nos caminhos do Senhor. O Senhor tem nos dado sabedoria. O Senhor tem nos conduzido. O Levi. E eu ofereço esse culto em ação de graça, porque somos gratos por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. E ele é motivo de orgulho, é um motivo de honra, é motivo de alegria, satisfação. E eu falo isso diante de Deus, sem medo de exaltação, porque não é um tipo de exaltação. Mas a palavra diz que a gente tem que dar honra a quem tem. E graças a Deus o meu filho, ele tem nos honrado com
sua vida, com o seu proceder. E eu quero sempre ter esse motivo de estar alegre com Ele, de estar satisfeita na condição de mãe, de responsável, porque é uma responsabilidade muito grande conduzir a criança no caminho do Senhor. Mas todavia eu digo que quando a gente está no caminho, levar uma outra pessoa conosco não se torna tão difícil. Se torna mais difícil quando a gente não está no caminho. Aí fica mais complicado. Mas é o Senhor que tem misericórdia e que tem nos ajudado. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, hoje e eternamente. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus com a nossa harpa cristã, de número 141. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que é o nosso farol, é o Senhor que é a nossa direção, que é o nosso caminho. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Honra-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Você é aqui, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa que acerto ao ver, eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer... Com as coisas dessa vida, se distraído de tal maneira que às vezes desconhece a grandeza de Deus sobre nós, a grandeza de Deus sobre todas as coisas. O salmo que nós lemos é o salmo de número 8. A gente percebe que o salmista, ele faz uma declaração tão maravilhosa, representando ou trazendo à memória daquilo que ele tem percebido da grandeza de Deus. Como, por exemplo, o versículo 1 ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória desde os céus. Quando a gente não tem essa perspectiva da grandeza do Senhor, a gente vê tudo como natural. A gente não consegue detectar que até mesmo este ar que nós respiramos é algo que faz parte da grandeza do nosso Deus. Os versículos seguintes, ele apresenta uma pessoa autodependente, porque na verdade só consegue captar essas grandezas, ver essas grandezas em meio
os acontecimentos da vida, quem tem a autodependência de Deus, quem depende realmente, porque tudo que está acontecendo, ele é indiscutível, é pela grandeza do Senhor, é pela sua bondade, a sustentabilidade de tudo. Como mais adiante ele mostra, fala do sol, a lua, as estrelas, tudo isto nos seus devidos lugares, exercendo as suas extraordinárias funções para as quais foram designadas, e tudo isso é para o nosso bem. Em um outro salmo, o salmista diz que Deus chama cada estrela dessa pelo nome. Isso é grandeza, que na maioria das vezes nós somos tão ingratos e nos tornamos como irracionais. Não temos a atitude de sermos gratos por tudo que Ele tem nos proporcionado. Observamos, irmãos, que as estatísticas de morte dentro de 2 anos, diga-se de passagem, apenas de pessoas acometidas pelo vírus da Covid-19 é muito grande. Olha nós aqui. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Porque a gente estava indo para o serviço, alguém contaminado do nosso lado, gente, era série de coisas. Mas nós estamos aqui. Alguns até foram acometidos, mas a mão do Senhor o restaurou. A gente precisa ver isso como grandeza da bondade de Deus sobre nós. Mas às vezes preferimos não se dar bem com uma pessoa, preferimos não sermos cordiais, não sermos generosos, em vez de sermos gratos. Porque quando essas coisas que não se encontram em Deus, cujas coisas estamos praticando, é não ter a percepção da bondade de Deus sobre nós. Porque quando temos essa percepção desta grandeza e desta honra e glória que vivemos nele, irmãos, a gente não pratica essas inércias. A gente não tem, e se porventura chegar a praticar alguma dessas coisas que não se encontra em Deus, logo logo o Espírito que está em nós, que é o Espírito de Deus, denuncia, e nós logo nos arrependemos. Não temos prazer em permanecer com um coração sobrecarregado de ira, com um gesto ríspido para com as pessoas que, diga-se de passagem, a gente não vai com elas, porque às vezes elas não vão com o nosso comportamento. E aí a gente desconhece a grandeza. Mas o salmista, que é temente a Deus, era um homem que o próprio Deus diz: segundo o meu coração, ele vê a glória de Deus em toda a terra. Ter este Deus em nós é olhar para onde todo mundo está olhando e ver o que poucos estão vendo. É no meio do caos, das catástrofes da vida,
você olhar e não ver as coisas que não tem mais jeito. Acabou-se. Não. É olhar para o meio do caos. É olhar para o meio da catástrofe e ver a solução. Lá foi assim com Deus. Essas coisas nós encontramos em Deus. Mas sabe, pessoas que às vezes eles não conseguem ver uma pessoa sendo transformada. Eles não conseguem acreditar que uma pessoa, por mais desalinhada que possa ser, mas ele estando na igreja, ele vai se alinhar, porque o Senhor é perito nisso. Ele tira aquele que está com seus pés no charco horrível de lodo e coloca em uma rocha inabalável. É esse o nosso Deus, que olha para aqueles que estão em meio às tempestades da vida, mas ele não vê a derrota por conta de um naufrágio. Ele vê o sucesso daquela pessoa por acreditar nele, o Senhor. Ver essas coisas. O versículo de número 3, ele apresenta aquele que realmente é dependente. Porque aqui ele fala da criança e de recém-nascidos. Ele não está falando de uma criança, literalmente, de um recém-nascido, literalmente, porque esse, o que eles fazem? Chorar apenas. Ele está apresentando aqui esse recém-nascido, porque o recém-nascido é autodependente. Mas como vamos compreender isso? Vamos compreender porque na sequência do versículo ele diz: para livrar dos inimigos dele. Criança tem inimigos? Criança tem adversário? Não. Aqueles que são autodependentes do Senhor, que confiam piamente na sua provisão, que tem realmente Ele como bom pastor e nada ele acredita que não vai lhe faltar, esse é como um recém-nascido. E este sim tem inimigos. Este sim conquista inimigo por conta de temer a Deus. Jesus, sabendo disso, recomendou aos discípulos, dizendo para que não se perturbassem, para que não ficassem atemorizados quando as pessoas mentindo dissessem todo mal contra eles. Isto por conta de que eram pessoas que amam a Deus, são pessoas que amam a Deus. Eles têm inimigos e que às vezes até mesmo tentando fazer correto, essas pessoas se distanciam, elas se tornam inimigas. Mas porque somos tementes, porque amamos ao Senhor, Deus, Ele nos livra das ciladas desses tais. Ainda que falem toda mentira contra nós, eles não vão conseguir êxito. O Senhor, Ele nos chama de bem-aventurado, porque nós depositamos nele a confiança. Acreditamos de forma tão extraordinária que Ele diz que foram coroados de glória. Há uma glória, há algo diferente sobre você, há algo majestoso sobre nós. O mundo ele não consegue ver isso, mas nós que estamos no Senhor sentimos isto.
sentimos. Lembra daquele hino que diz que aquele que experimentou estar na presença de Deus, aquele que já entrou no Santo dos Santos, ele não consegue viver em um outro lugar? É isso que o salmista percebe, que realmente está na presença dele, em o Salmo de número 10, se não me falha a memória, aonde ele diz que vale mais um dia na tua casa do que 1000 em um outro lugar. O salmista Asaf tinha esse entendimento. E o que a gente precisa, o Salmo 84, melhor dizendo, e o versículo 10. O que a gente precisa é realmente acreditarmos a ponto de tornarmos-nos dependentes do Senhor. Lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Porque são essas coisas que às vezes estão gerando nas pessoas até mesmo inimizades. Porque lançamos as nossas expectativas, as nossas esperanças nas criaturas e não no Criador. O que precisamos compreender é que esse naurear de glória que está sobre nós, ela não é movida por situações ou circunstâncias. Ela não é temporária. Ela não é templista. Sabe aquelas pessoas que estão atribuladas em casa, estão atribuladas no serviço, vivem atribuladas. Olha, eu vou para a igreja que eu quero paz. Esses são os lugaristas. E esses lugaristas, eles não estão bem. Eles não vivem a dependência que a palavra de Deus requer de nós, que ela nos orienta. Porque o Senhor, Ele, falando de comida, Ele disse assim: não se preocupe, porque vejam as aves, elas não plantam, elas não acumulam em celeiros. Sabe aquela pessoa que está almoçando e já preocupada com a janta? Está tomando café preocupada com o almoço, está jantando preocupado que vai tomar café no outro dia. E às vezes até tem. Na maioria das vezes tem, mas ele tem por hábito se preocupar. Sabe aqueles que se preocupam com o que não tem e não agradecem pelo que tem? É muita coisa, irmãos. E são essas coisas que são para nós atrapalhos, embaraços. A lição de hoje, falando de Naamã, a gente percebe uma coisa muito interessante, e é que aquele que é autodependente do Senhor, ele confia em lançar palavras em seu nome, porque ele sabe que o Senhor está com ele, e ele sabe que as palavras que estão sendo lançadas, elas não estão, mesmo que ele diga, como disse Elias, segundo a minha palavra, não vai chover. Se ele fosse um crente inseguro, se ele fosse um crente que não acreditasse, não confiasse nem nele mesmo, primeira coisa que ele tinha dito: irmão, não eu, mas Jesus, porque eu sou pó, eu não sou nada, eu sou... E, meu Deus do céu, que é isso? Que tanta insegurança, que tanta insegurança, que tanta ausência de intimidade com o Senhor,
que não confia em dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. Sabe aqueles camaradas que se dizia crente? Que olha a glória, indo para o Senhor. Que tipo de vaso é esse que não quer receber nada para gerar para o Senhor? É você, porque ele diz que ele coroou de glória, deu autoridade sobre tudo na terra, tudo, até mesmo sobre os peixes do mar, sobre os rebanhos e manadas, e até mesmo aos animais silvestres. Este homem foi criado com muita especialidade. Este homem foi criado para serem representantes realmente de Deus aqui na terra. É por isso que nós temos que buscar realizar aquilo que está em Deus. O que está em Deus? Deus é o quê? Ele é amor. Por que a gente alimenta o ódio? Se Deus é amor, ódio não existe nele. Então descarta isso. Ele é compassivo. Por que tu é a ferro e fogo? Ele é longânimo. Por que tu é imediato? Está entendendo que há muita coisa que a gente alimenta em nós e são coisas que não estão em Deus? Não vemos ela em Deus. Tem pessoas que são tranquilas, mas até enquanto não pisam no seu calo. Não é assim? É desse jeito. E precisam mudar. Porque nós fomos chamados, tirados das trevas, transportados para a luz, para sermos representantes dele. Representante é igual. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos embaixadores. O embaixador, ele defende o seu país em outro país. Este é o embaixador. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Por isso defendemos o céu. Não devemos nos apegar com a cultura aqui da terra. As coisas aqui da terra são assim mesmo. É pai odiando filho, filho odiando pai, matando até, desonra de esposa, de esposo, de filho, e assim sucessivamente. São muitas coisas que não são do nosso país. Nós estamos daqui, Jesus disse, nós estamos aqui, mas não somos daqui. Vocês estão no mundo, mas vocês não são deste mundo. É por isso que o mundo vos odeia. É por isso que o mundo vos odeia, porque eles não acham em nós as características dele. E quando acha, ele tem ciúme. O mundo tem ciúme do pecado. É tão tal que quando um crente faz uma coisa errada, ele diz: rapaz, tu é crente. É ciúme ali. Como que diz? Esse negócio não é para ti, não é para ti não, é para nós, somos do mundo. O salmista entendeu essa grandeza de tal forma que
ele inicia o salmo dizendo: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, até, ó, tu que puseste a tua glória até os céus. Primeiro versículo. O último versículo, ele não teve dificuldade, pois repetiu as mesmas palavras. Que nós a compreendamos isto, que nós entendamos isto e saibamos que estas coisas é para ser vividas por nós, para que o nome do Senhor seja glorificado. De manhã eu até falei aqui na classe que há muitas pessoas que se preocupam com o seu nome, com sua posição social, mas simplesmente para com ele, unicamente para com ele. Ele não se preocupa em fazer as coisas certas para o benefício do outro, para que as demais pessoas sejam beneficiadas com isso. E quando falo em benefício não é apenas beneficiar os outros, não está envolvido apenas em questão monetária, assistência social, não. Há pessoas que estão olhando para você e vendo o seu comportamento e dizendo: é daquele jeito. Precisamos ser reconhecidos pela bondade de Deus em nós. Que Deus nos dê da sua graça, que Deus nos dê do seu amor. Amém? Amém. Vocês estão felizes em serem representantes desse reino? Vocês acreditam que se nós realmente nos entregarmos com total dependentes dele, ele cuida de nós? Cuida, irmãos, cuida. E toda honra e toda glória vai para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não precisa você fazer sacrifício, não precisa. O que precisa é você ser igual a ele. Eu sei que em dados momentos a gente enfrenta uma forte luta, mas em meio a essa forte luta, ele está com você. Ninguém. Glória a Deus. Há uma responsabilidade tão grande das pessoas confiarem em nós, irmãos. Das pessoas confiarem em nós. Às vezes a gente está dizendo: não, vai acontecer. Não é porque precisa assinar promissória, precisa assinar não sei o que, precisa assinar um monte de coisa, registrar em cartório. Vocês sabem como é necessário nós corrermos esta carreira que nos está proposta. Não nos embaraçarmos com as coisas deste mundo. As pessoas que você coroar, que você honrar, e se elas não te honrarem, o problema é delas. É delas. Que nós tenhamos pressa em consertar aquilo que nós recebemos a denúncia diretamente do Espírito Santo. Precisa melhorar. Agora, até uma vez conversando com o pastor Antônio, e ele falou de uma experiência, não sei se foi o professor ou foi um outro pastor que passou para ele, dizendo: rapaz, essa pessoa, se Deus tirar esse defeito dele, ele sai da igreja. Então ele vai ter que permanecer desse jeito, dando trabalho, sendo esse casca dura,
Porque lá há algo dentro dele que diz: rapaz, tu não presta mesmo, tu tem que ir para a igreja. Tu tem que ir para a igreja. E se daqui a pouco ele se sentir melhor, porque Deus retirou aquilo dele, ele vai se afastar. E eu, quando ouvi essa palavra, analisei muito bem. E, rapaz, é verdade isso. Tem pessoas que só vão melhorar quando ele estiver já de mala pronta para partir. Viu? Para ser aquela pessoa que eu queria que ele fosse. Então, em nome de Jesus, aprendamos a conviver. Não é apoiar aquilo que é errado, entenda. Mas como nós somos diferentes, há coisa em mim que para você não é confortável. Mas não é pecado. Não é pecado. Eu estou falando de pecado. Porque às vezes a gente não se dá muito bem com o irmão que é muito calado, ou já não se dá bem com o outro que fala demais, com o outro que se mete em tudo. A gente não se dá bem com ele, mas apoia o pecado de pessoas. Entende? Então, muda. Aprende a conviver com aquele metidozinho. Aprende a conviver com aquele retraídozinho, mas que não está pecando. Não é pecado isso. Às vezes o irmão chega na igreja, já o culto já tem começado, ele chega, não fala com ninguém, até porque não vai interromper. E quando o pastor diz amém, ele já está lá na porta, já dobrando ali na esquina. Ele não pecou com isso, irmãos. Pecava eu se eu me martelar e dizer: mas tá vendo, ó, chega atrasado e sai adiantado e não fala com ninguém e não sei o que. Aí eu vou pecar. Mas ele não está pecando. Então, aprenda a conviver com essa pessoa. Com aquilo que possa te incomodar, mas que não é pecado. Agora, não se alinhe com o pecado. Porque tem pessoas que estão com o pecado dentro de casa. E ele ainda defende o indivíduo que está pecando. Se não defende, mas faz vista grossa. E se quando vai denunciar o pecado desse indivíduo, vai, como dizia o meu pai, com 4 pedras na mão. Vai espancando, botando para longe. Não concordar com o pecado do indivíduo não quer dizer que você tem que expulsar ele. Não. Você pode trazer ele para si e conversar com ele até que ele abra a sua mente. É isso. Isso é a grandeza de Deus. E a grandeza de Deus está aqui na terra. Essa grandeza tem nome. Ela chama-se Assembleia de Deus, Luz do Mundo. Claro que outro que esteja pregando nessa linha aqui também vai dizer, não vai dizer Luz do Mundo, vai dizer a igreja lá com o título que tem. Mas o que eu quero dizer, como Luz do Mundo, eu não estou falando de título de ministério. Eu estou falando do que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O mundo vai olhar para nós, como cristão que somos, e vão dizer: realmente ali tem brilho. Realmente eu devia estar lá. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. Amém? Eu até falei no início que hoje ia ser outros pregadores, que na verdade não fiz, não preguei, eu apenas conversei, nós conversamos aqui entre amigos. É tão bom isso, né, irmãos? É tão bom. E principalmente quando está apontando para a gente. Mas eu acho que Deus, e tenho quase convicção 100%, que Deus está esperando nós melhorarmos mais. Melhorarmos. Para que outras pessoas venham. Para que quando eles forem, não seja por nossa causa, mas por causa deles mesmo. Quem sabe um envio de Deus, ou uma decisão própria, como fez o filho pródigo. Eu estou como que aquele pai, esperando.
que você não vai atrás? Porque eu não sei aonde eles estão. Por isso que eu não vou atrás. Você pode dizer, mas é tão fácil, eu sei aonde eles estão. Você sabe aonde eles estão geograficamente, mas não sabe aonde eles estão espiritualmente. Pastor, você está com inovação? Não. Deus sabia aonde Adão estava geograficamente e como ele estava espiritualmente, mas era necessário que houvesse uma confissão. Por isso que ele chegou perguntando: Adão, aonde tu estás? Ele não estava perguntando geograficamente, porque ele é onisciente ou onipresente. Entende? Se você está em um ambiente que eu não tenha o conhecimento, pelo amor de Deus, venha para a presença. Venha para a presença. A presença do nosso Deus. Às vezes eu estou lhe olhando, nós estamos nos confraternizando, estamos juntos, mas não se sabe aonde essa pessoa está. O que você está pensando agora do que você acabou de ouvir e do que você está ouvindo? Faça uma análise, mergulhe para dentro de si e comece a percorrer os 4 cantos da sua vida espiritual e seja humilde. Obedeça a orientação do homem de Deus. Se você não o atém como homem de Deus, você está perdendo tempo nos ouvindo. Mas se você a tem, obedeça. Obedeça. Em nome de Jesus.